A paz, irmão. Eu acho que já contei aqui o meu relato, mas vou repetir com mais detalhes, e se quiser, pode usar a favor dos servos do Senhor. Depois que ouvi os testemunhos do Pai e do Filho, eu comecei a me santificar, e comecei a ter visões e revelações. Em uma noite, devido a essas confusões na internet se era verdade ou não, eu orei ao Senhor perguntando se o pastor Kenzo e Robert eram verdade ou mentira, porque eu não queria basear outras pessoas em mentiras. Orei apenas 8 minutos porque estava com muito sono e fui dormir. Então tive um sonho em que fui na cozinha e apareceu um demônio enorme. Ele me deu um tapa no rosto que rodei igual peão. E quando eu parei de rodar ele começou a esmagar o meu coração, igual como fez com os satanistas do vídeo do pastor Kenzo. Quando eu gritei por Jesus ele puxou sua mão como se tivesse levado um choque, e assim eu caí no chão. Ele ia me pisar quando apareceu um anjo, e colocou uma espada prata entre eu e ele, e no meu ouvido disse: "Calma, ele não poderá mais te tocar." Então o demônio disse: "Maldita, eu te odeio, porque você está compartilhando os vídeos do pastor Kenzo. Ai de você se continuar." Então eu acordei, e a dor no peito ficou durante o dia. Eu perguntei ao Senhor por que deixou ele me bater e me machucar. A dor do aperto no peito foi terrível, e o Senhor respondeu: "Como você quer ficar revestida com apenas 8 minutos de oração?" Quando eu compartilhava os vídeos por telefone, a maioria não conseguia assistir porque o celular quebrava. Quando marquei com as irmãs elas adoeceram, e quando fui fazer um encontro para assistir na casa de outra irmã com mais 3, o poste explodiu. Chegou visita, um morcego entrou e começou a assustar as pessoas voando na sala, e a partir desse dia compreendi que a fúria de Satanás pelo pastor Kenzo e seu filho é terrível, e como ele está vendo que muitos estão se santificando ele está arrumando 1001 maneiras de destruí-los. Mas os que pedem a Deus uma confirmação Deus dá, e quem não ora e não pede apenas espalha fake news atrapalhando a obra de Deus e ajudando o inimigo. Eu estava em uma igreja porta larga. Foi quando vi os testemunhos desses 2 homens de Deus. Vi todos os testemunhos de Kenzo. Meus olhos se abriram, e pude crer na verdade, pois o Espírito Santo me convenceu. Depois que assisti todos os testemunhos de Kenzo comecei a me santificar, e Cristo me libertou de diversos pecados pois está escrito: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Depois comecei a ver os testemunhos do Robert. Estava dando os meus primeiros passos na sã doutrina. Foi quando Deus me deu uma revelação através do sonho, que foi um arrebatamento onde eu subia porque estava andando na verdade que é a sã doutrina. E Deus me mostrou que só vai subir quem andar na verdade, a qual eu conheci nos testemunhos de Kenzo Atsushi e Robert Atsushi, porque depois que vi esses testemunhos conheci a palavra de Deus como ela é, não como os falsos profetas estão pregando. Então comecei a ter experiências sobrenaturais. Estava em minha casa e entrei em profunda adoração ao Senhor Jesus. Comecei a chorar como uma criança em adoração ao ouvir alguns hinos de louvores a Deus. Quando de repente a minha visão se abriu, e eu vi um homem sentado diante de uma mesa em um computador. Foi quando a minha visão se aproximou da tela do computador, e notei que ele rolava o mouse em uma lista que tinha diversos nomes de pessoas. Notei que este homem era um alto funcionário do governo de um certo país. O Senhor me disse que ele era um satanista, e que estava procurando o nome de Robert Atsushi. Sua missão era achar os contatos deste homem de Deus para ir até ele e lhe fazer uma grande proposta de trabalho para ganhar um ótimo salário. Este trabalho é algum ofício muito similar aos exercidos nas próprias igrejas como obras sociais. Porém, a finalidade de tudo isso é ocupar o homem de Deus, esfriá-lo e matá-lo espiritualmente tirando-o da verdadeira obra de Deus. Creio que esta revelação chegará até você, Robert Atsushi. Quando você tomar nota disso, saiba que isto não vem do Senhor, não vá. Foi isto que Deus me mostrou acerca do homem de Deus, Robert Atsushi. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Depois que ouvi esses testemunhos do Pai e do Filho Atsushi, Deus me prosperou mais espiritualmente. Passei a orar mais e me santificar mais. Tenho visto muita perseguição contra esses testemunhos dizendo que são ficção criado por satanistas. Se for, esses satanistas estão trabalhando para o reino dos céus, porque estão ajudando e ensinando muitas almas a chegarem nos céus.
O reino de Satanás não se divide. Satanista ensinando como chegar no céu. Dessa vez eles estão trabalhando para Deus porque me ajudou muito. Passei a buscar a Deus dobrado e a me santificar mais. Quanto mais eu ouço, mais fé eu adquiro e forças para orar. Não só eu, mas minha irmã da mesma forma. Ela dobrou a oração dela. Vamos ouvir 1000 vezes se for possível. Se foi inventado, estão de parabéns, pois estão ganhando almas para Cristo. Com certeza, graças aos testemunhos de Kenzo Atsushi eu conheci a doutrina de Cristo e aprendi realmente a me santificar o corpo. Queimei todas as bermudas que usava e passei a andar agora usando sempre camisas, tanto dentro de casa quanto fora, pois dentro de casa eu ficava sem camisa achando que isso era normal, mas não sabia que ficar sem camisa dava legalidade ao inimigo. Hoje realmente estou em Cristo e crucifiquei a carne. Deus abençoe o canal e continue a postar mais vídeos desses servos de Deus, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. A paz de Cristo. Eu tive um sonho onde vi uma parte do inferno. Era um abismo de fogo para todos os lados. E vi um demônio de capa preta que cobria todo o corpo. Este demônio era pequeno, e levava um homem acorrentado. Só vi isto no meu sonho. Este sonho tive depois que comecei a orar muito nas madrugadas e a ouvir louvores, ler a Bíblia e a ouvir todos os testemunhos deste canal. Minha vida foi completamente transformada pelos testemunhos desses homens de Deus. Antes servia a Deus nas igrejas de porta larga onde tudo era permitido, porque segundo os falsos profetas, Deus queria apenas o meu coração. Usava roupas sensuais, ia à praia. Então Deus começou a fazer uma grande obra em minha vida. Começou a confrontar a forma como eu o servia. Comecei a ver vários testemunhos, mas com certeza os mais impactantes foram os de Kenzo e Robert Atsushi. Percebi que a minha condição seria de uma futura moradora do inferno, palavra essa que praticamente não é mencionada pelos falsos profetas, porque suas igrejas ficariam vazias. Através dos testemunhos deles, o Espírito Santo me convenceu que seria necessário trilhar o caminho da santidade porque, caso contrário, eu jamais iria ver a Deus. Então, irmãos, tem aproximadamente 2 anos que estou nesse caminho. Larguei tudo: televisão, parei de pintar o cabelo, abandonei toda a espécie de maquiagens, abandonei as roupas sensuais. O monte que frequento para fazer orações tem um altar de pedra. Levei tudo que me condenava e queimei lá. Resolvi tirar uma foto do fogo para mostrar para algumas irmãs que estavam no mesmo propósito. Quando fui ver a foto, apareceu a imagem de uma mulher sensual saindo de dentro do fogo. Foi algo muito impressionante. Tenho o registro dessas fotos comigo. Enfim, Jesus me libertou com poder e grande glória. Através dos testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi eu fui compreender o que é realmente servir a Deus. Pela direção do Senhor Jesus, eu e o meu esposo abandonamos o ministério do engano. O Senhor nos deu um ministério próprio onde a verdade tem sido pregada. Temos poucos membros porque a verdade não lota igrejas. Não somos profissionais da fé. Não visamos lucro, apenas a salvação das almas. Nossas pregações têm sido sobre o arrependimento, o inferno, a santidade, a renúncia e o arrebatamento. Tópicos esses que muitos pastores já aboliram de seus discursos. Louvado seja Deus por esses homens de Deus. Kenzo e Robert Atsushi, sou totalmente a favor dele não aparecer na mídia, pois o propósito deles é glorificar a pessoa de Cristo somente. Aquele que tem o Espírito Santo sabe que os testemunhos são reais e verdadeiros. Deus abençoe grandemente a cada irmão em Cristo. Eu não era convertida, porque eu acreditava que as vestes, as maquiagens, as joias e etc. nada disso tinha importância. Aí eu assisti aqui no YouTube um testemunho simples mas verdadeiro da irmã Lia, que passou 8 meses orando a Deus para saber como andava a sua vida diante do Senhor. Esse áudio foi tão impactante que nunca mais fui a mesma. Me convenci e me converti. Fiquei tão apavorada que comecei a buscar a santidade na palavra. Aí descobri aqui os testemunhos e as experiências do pastor Kenzo e de seu filho Robert Atsushi.
Foi como se a minha mente tivesse sido desbloqueada com as experiências desses pastores para a minha vida. Aí foi que a coisa ficou estreita para mim. Alguns membros de minha família frequentam as igrejas das portas largas. Acham que eu fiquei radical demais comigo mesma, mas permaneço firme. E quando prego a palavra, eu não me importo com o que os frequentadores da igreja querem ouvir, mas o que está escrito na Bíblia que os que estão lá no púlpito não falam. Eu sei que o pastor Kenzo existiu, que o pastor Robert, seu filho, é um servo do Altíssimo. E quem está difamando e dizendo que isso é uma invenção do pessoal do canal irá se acertar com Deus. Os testemunhos desses dois servos de Deus mudaram a minha vida. Não afirmo nada, pois não quero blasfemar contra o Espírito Santo, mas esses testemunhos mudaram a minha vida. Comecei a obedecer e a respeitar os 10 mandamentos de Deus, o Senhor, e Ele falava comigo através da sua santa palavra. Comecei a me apaixonar pela igreja e entreguei a minha vida a Jesus. Hoje sou remido, pois Cristo me lavou no seu sangue carmesim. Me arrependi e comecei a viver em santidade graças a esses testemunhos. Sou grato pelo seu canal ter mostrado a verdade, pois a verdade é pura. Hoje sou um grande homem de oração e de Deus, e serei um dia cheio do Espírito Santo. Reconheço que sem Jesus nós não somos nada, e que se não fosse o amor de Deus não estaríamos aqui. Graça e paz a todos os irmãos que tiveram paciência de ler meu testemunho. Amém. Olá, meu amado. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Edivaldo, sou evangelista pela misericórdia do Pai, e vice-pastor da Assembleia de Deus Ministério HP. Sou fruto dos testemunhos do pastor Kenzo e do Robert. Deus mudou a minha vida por intermédio destes dois homens de Deus. A minha vida espiritual é outra. Passei a me dedicar mais na oração, na santificação do corpo, da alma e espírito, e tenho tido algumas experiências com o Pai, tipo, no orar em línguas. Consigo falar em línguas sem mesmo abrir a boca, muitas das vezes em meu quarto de oração, orando e ouvindo os testemunhos do pastor Kenzo. Fui tocado pela doce presença do Espírito Santo, e em outras vezes fui alvejado por espíritos malignos. Aconteceu comigo, tenho até vergonha de contar, mas vou falar para aumentar a fé dos inconstantes. Ouvi pelo testemunho de Robert, e ele falou que os espíritos malignos conseguiram enganar a sua visão em uma igreja onde ele ministrou. Ele se encontrou com uma obreira que tinha o mesmo dom de visão, mas ela foi enganada pelos demônios, e ela via anjos na igreja, e um desses anjos passou por ela e tocou em seus seios, e ela ficou perguntando se isso era normal um anjo tomar tal atitude. Resumindo, aqueles não eram anjos, mas sim demônios. Aconteceu comigo após a oração. Deitei. E quando eu estava deitado vi nitidamente um vulto vindo ao meu encontro e tentou tocar em mim. Grande foi o susto. Ouvi a Vivian tentando provar que Kenzo e Robert eram fictícios e não reais. A minha primeira impressão ao olhar para ela foi de uma bruxa. Peço perdão se me enganei. Fui orar e pedir confirmação ao Pai. E perguntei a ele se realmente Kenzo existiu. Conheço a Deus, e sei muito bem discernir a sua presença. Falo como fora do corpo. Então senti a sua presença, e a sua voz falou dentro de mim dizendo, ele é real, e está comigo. Falando com respeito à vida de Kenzo, desde então já não tenho mais dúvidas com respeito a esses testemunhos. Fora a testificação dos testemunhos de Robert, tenho ouvido, estudado e testado à luz das Escrituras, e não há heresias nestes testemunhos. Se eu pudesse, fazia todos assistirem e aplicarem em suas vidas. Até tenho tentado, mas o povo está em busca de outras coisas. Você compartilha os testemunhos e muitos nem ligam, te acham estranho. Quando é porcaria eles ficam cegos, assim como um rato que vai de encontro à isca que está na ratoeira. Tenho muito o que falar, até o Senhor me ajudou. Amados, se você julga ter o Espírito Santo, pergunte a Ele, pois Ele é o Espírito da verdade. Jamais deixará os escolhidos enganados. Tenho outras experiências, talvez em uma outra oportunidade falarei. Peço perdão por alguns erros na escrita,